Ao analisar um gráfico, uma das coisas mais importantes que você precisa identificar é a tendência do mercado. Se você realmente quer se tornar um trader de sucesso, precisa dominar essa habilidade. A maneira mais eficaz de fazer isso é por meio da análise da ação do preço. Mas se isso parecer avançado demais ou confuso, não se preocupe, existem indicadores muito úteis que podem simplificar esse processo para você. Neste vídeo, vou apresentar um dos indicadores mais poderosos publicados recentemente no TradingView. Fique até o final, pois esse pode mudar completamente a forma como você analisa o mercado. Agora vamos adicionar o indicador ao nosso gráfico de negociação. Estou usando a plataforma TradingView ao longo de todo o vídeo. Vou utilizar o mercado de GBP, USD em um gráfico diário. Claro, você pode usar qualquer mercado e qualquer intervalo de tempo que preferir, o conceito continuará o mesmo. Para adicionar o indicador, clique aqui em Indicadores. Em seguida, pesquise por Deviation Trend Profile. É este aqui, criado por um desenvolvedor chamado Big Beluga, na seção Escolhas do editor. Depois de adicionar, você verá o indicador diretamente no seu gráfico, sobreposto ao próprio preço. O que você está vendo é uma média móvel simples de 50 períodos, mas não é uma média comum, ela é colorida com base na tendência. Você vai notar que a linha muda entre azul e vermelho. Essa mudança de cor é baseada na inclinação da linha. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Quando a inclinação fica acentuada o suficiente, ultrapassando o limite de mais 0,1 ou menos 0,1, o indicador reconhece que uma nova tendência está se formando. E para deixar isso visível, você verá um círculo azul ou vermelho aparecer sobre a linha. Um círculo vermelho sinaliza o início de uma tendência de baixa, e um círculo azul indica uma tendência de alta. Após o sinal, a linha muda de cor, azul para tendência de alta, vermelho para tendência de baixa. Às vezes, você vai perceber que a linha não está completamente azul ou vermelha, podendo aparecer entre as cores. Isso geralmente significa que o mercado não está em forte tendência e estamos possivelmente em uma fase lateral ou de consolidação. Mas a melhor parte desse indicador vem a seguir. Ele tem um outro componente baseado no desvio padrão, que nos dá uma noção de quão forte a tendência atual realmente é. Se você observar de perto, verá diversas áreas sombreadas acima e abaixo da linha da média móvel. Essas áreas representam os níveis de 1, 2 e 3 desvios padrão, tanto para cima quanto para baixo, e são calculadas com base no ATR, Average True Range. Isso significa que essas zonas se ajustam automaticamente conforme a volatilidade atual do mercado. Abaixo do gráfico há um histograma, esse é o perfil de distribuição de tendência. Ele mostra quantos candles a tendência atual já durou. Por exemplo, se a tendência começou a 60 candles, será exibido 60 no topo. As barras do histograma mostram com que frequência o preço fechou dentro de cada zona de desvio desde o início da tendência. Isso nos dá uma ideia de como o preço está se comportando dentro da tendência. Agora é aqui que isso se torna realmente útil. Se a maior parte das barras do histograma estiver concentrada nas zonas de 2 ou 3 desvios padrão, significa que a tendência é forte. No gráfico atual, estamos em uma tendência de alta e o perfil está inclinado para cima, com muitos candles fechando nas zonas superiores, isso confirma uma forte força compradora. Por outro lado, às vezes a tendência é de baixa, e o perfil se inclina para baixo, mostrando uma forte tendência vendedora. No entanto, se as barras do histograma estiverem principalmente agrupadas perto da linha média, no centro, isso é um sinal de alerta. Significa que a tendência está fraca, pode estar perdendo força ou o mercado está entrando em consolidação. Você também vai notar que a cor da linha de tendência começa a desaparecer, o que é mais uma confirmação. Quando você vê esse tipo de distribuição, pode ser um sinal de que a tendência está prestes a acabar ou se inverter. No geral, esse indicador faz um excelente trabalho. Ele não só te ajuda a identificar a direção da tendência, mas também oferece uma avaliação visual da força dessa tendência. E você pode usá-lo em qualquer intervalo de tempo. Por exemplo, agora estamos no gráfico diário, mas se mudarmos para um gráfico de 4 horas, podemos fazer isso aqui. E assim, ainda conseguimos ver claramente a tendência de alta iniciada anteriormente, e o histograma mostra ainda mais candles por causa do intervalo menor. Isso nos dá mais detalhes e mais oportunidades para encontrar setups dentro dessa tendência maior. Olha aqui, o preço fez um topo mais alto e agora parece que está pausando ou corrigindo.
Se formos para o gráfico de 15 minutos, podemos ver que o momentum de curto prazo virou para baixo e o perfil se inclinou para baixo. Mas como já sabemos, pelo gráfico de tempo maior, que isso é apenas uma correção dentro de uma tendência de alta forte, evitamos vendas e procuramos oportunidades de compra. Essa é a abordagem mais segura, sempre opera na direção da tendência de longo prazo. Agora vou-te mostrar uma estratégia muito simples e eficaz usando esse indicador, algo que até mesmo iniciantes podem seguir facilmente. Vamos mantê-la simples. Quando a linha ficar azul, significa que estamos em uma tendência de alta, e só vamos buscar compras. Quando ficar vermelha, estamos em tendência de baixa, e vamos buscar apenas vendas. O principal é que o preço esteja do lado certo da linha, e sempre esperamos por uma pequena correção antes de entrar. Isso nos ajuda a não correr atrás do preço e nos dá pontos de entrada melhores. Veja o primeiro exemplo de compra. Recebemos um círculo azul, a linha fica azul, e o preço sobe acima dela. Esse é o sinal de que a tendência virou para cima. Mas não entramos imediatamente. Esperamos o preço corrigir, voltando para perto da linha. Depois dessa correção, vemos outro movimento claro de alta, mostrando que os compradores ainda estão fortes. Esse é o nosso ponto de entrada. Podemos abrir uma posição de compra no próximo candle e definir o stop loss conforme sua estratégia de gerenciamento. Você pode mirar em uma razão fixa de risco-retorno ou usar stop móvel ou métodos de realização parcial. É uma entrada limpa, com confirmação de tendência e um forte bounce da ação do preço. No segundo exemplo de compra, acontece o mesmo. O preço continua acima da linha azul e a tendência segue de alta. O preço está em tendência de alta, depois retorna para perto da linha, essa é a nossa correção. Esperamos uma confirmação clara da ação do preço mostrando que os compradores estão voltando, e então fazemos a entrada. A entrada é mais segura dessa forma porque não estamos comprando no topo. Mais uma vez, você pode definir seus stop loss de acordo com sua estratégia de gerenciamento, buscar uma razão de risco-retorno fixa ou usar trailing stop ou take profit. A operação se move a nosso favor e atinge o alvo. Agora vamos ver setups de venda. Neste exemplo, vemos um círculo vermelho, a linha fica vermelha e o preço começa a cair abaixo da linha. Esse é o nosso sinal de que a tendência virou para baixo. O preço então volta para perto da linha vermelha, nos dando um ponto de entrada melhor. Após esse pequeno pullback, vemos um novo movimento de queda com uma ação do preço clara, confirmando que os vendedores ainda estão no controle. Entramos vendidos no próximo candle, colocamos o stop acima do topo recente e, mais uma vez, miramos em 1,5 vezes o risco. O preço retoma a direção da tendência e o stop se desenvolve como esperado. Uma dica rápida: evite entrar quando a linha estiver plana ou com a cor sumindo, isso geralmente indica baixo momentum ou mercado em consolidação. Queremos apenas fases limpas de azul ou vermelho, com correções fortes seguidas de continuação. Essa estratégia não precisa de filtros complicados nem outros indicadores. Basta seguir a cor da tendência, esperar uma correção, observar uma ação do preço sólida e entrar com disciplina. É simples, inteligente e feita para te manter do lado certo do mercado. Isso é tudo para este vídeo. Se tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar nos comentários, respondo todo mundo. E se ainda não se inscreveu, clique no botão e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o fim, te vejo no próximo vídeo.